Eu acho que muitas empresas hoje têm investido sobre essa questão da cultura dentro da própria empresa. E claro que acho que sente um pouco de diferença para um órgão privado para um órgão público. Mas hoje, a implementação, quando você vai fazer um treinamento e desenvolvimento, o pilar cultura, o que você leva em consideração? É um pilar principal? É um pilar que hoje traz grande importância no treinamento e desenvolvimento das pessoas? Certamente. Primeiro é investigar qual é essa cultura já estabelecida, né? Porque eu falo que a cultura não é aquilo que está bonitinho no site, na parede, mas o que é de fato vivido. Já existe uma cultura estabelecida quando eu chego. Eu preciso entender qual é essa de fato. E às vezes os donos ali da empresa, o founder, os empresários, na percepção deles é um tipo de cultura. Mas quando você vai conversar com outras pessoas, vai conhecer os colaboradores ou até o time de liderança, uma outra cultura está estabelecida, né? Então, às vezes a gente idealiza como dono de negócio que a minha empresa vai ter um certo tipo de cultura, ou tem, e na verdade não é nada daquilo. Então, para que a gente consiga transformar isso, eu preciso identificar de onde a gente parte, qual é o ponto de partida, né? Legal. Quem não tem ponto de partida, não tem ponto de chegada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acrescenta Podcast. Eu sou o Ulisses Souza e ao meu lado, meu parceiro, o Brian Isaías. E seguimos nessa nossa missão de conectar vocês a líderes que transformam trajetórias. E hoje o nosso papo é sobre o ativo mais valioso de qualquer organização, as pessoas. Nossa convidada possui mais de 11 mil horas dedicada ao desenvolvimento de humanos à educação corporativa. Ela é psicóloga, mentora de líderes, coach executiva com certificação pela Mackenzie e especialista em TD, com passagens marcantes por grandes consultorias e pelo INPE. Vai ser muito legal hoje, hein? Além de todo esse currículo técnico, ela é mãe, ela é atleta, o que traz uma visão única sobre disciplina e equilíbrio. Estamos aqui hoje com a Flávia Carvalho. Flávia, é um prazer ter você aqui para acrescentar na vida de quem nos ouve hoje. Seja muito bem-vinda. Uau, prazer é todo meu. Que legal ter você aqui hoje com a gente. A gente comentou várias vezes de trazer a Flávia aqui, né? Porque a gente fala muito de gente, de pessoas, então vai ser muito legal esse papo de hoje. E é legal porque os bate-papos a gente sempre procura falar a gente fala, né, do empresário, traz alguém ali com o CNPJ e nada mais do que importante do que a gente falar de uma pessoa que treina essas pessoas, né? Principalmente quem está na frente ali de um CNPJ. Exatamente. Que legal, Flávio, ter você aqui. E para quem está acompanhando agora o Acrescenta, eu já vou falar para você. Não perde essa conversa inteira e já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, começa a seguir o nosso Instagram. E vai ter muita coisa boa durante esse ano para vocês aqui, muitas novidades. Mas hoje o papo é com a Flávia e a gente quer que ela se apresente um pouquinho. Falar se tudo isso que a gente contou dela aqui é verdade. A gente parece importante aqui, né? Quando lê o nosso currículo. Então, eu sou a Flávia, eu sou esposa do Ederson, mãe da Luísa, sou cristã, sou empreendedora. Tantas facetas, né? Tantos papéis que a gente desenvolve. Então, como vocês falaram, eu sou psicóloga, eu trabalho com desenvolvimento humano já há 14 anos. Dentro de empresas, pequenas, médias e grandes empresas, e é um trabalho que eu amo fazer, né? Então, estou aí, como o Ulisses falou da atleta, né? Gosto de treinar, gosto de estar com pessoas, gosto de estar com a minha família. Então, para cada área da vida aí, a gente vai equalizando e tentando trazer o potencial daquele papel, né? Que legal. A gente estava vendo ali no currículo dela, são 11 mil horas em treinamentos, né? Mas antes da gente chegar nessa fase um pouquinho, a gente quer descobrir um pouquinho sobre a Flávia, conhecer um pouco sobre você. Como é que você se descobriu nessa área de treinamento de pessoas, líderes? Como que nasceu esse dom, esse talento se desenvolveu em você? Eu acho que eu fui encontrada por essa área, né? Então, eu fiz RH, foi minha primeira formação. Uau. Na época era o que meu pai tinha condições de pagar. Eu mudei para São José dos Campos com 17 anos para trabalhar e estudar. Na verdade, eu sou joseense, tá? Então, assim, mudei bastante. Acho que tem muita coisa para contar um pouco da minha história. Eu já morei em 8 cidades. Uau! Então, nasci em São José, depois fui para Minas, morei no sul de Minas. E aí, com 17 anos, eu retorno para cá para trabalhar e estudar. Fui fazer RH, amei. Eu acho que não tinha curso melhor para ser feito na época. Os meus professores eram professores com muita bagagem de empresas, né?
é um tecnólogo, então tinha professores de primeira, falavam sobre liderança, sobre mercado de trabalho. E dentro da área de RH existe uma área que chama treinamento e desenvolvimento. E foi onde eu me apaixonei. Então, uma das minhas professoras, ela é chefe do Serviço de Gestão de Competências do INPE. Então, em uma das matérias, ela mostrou um trabalho de consultoria, onde eles fizeram todo o mapeamento de quais eram as competências que os servidores públicos precisavam ter e quais eram, de fato, as competências que eles tinham. Tinha uma lacuna, um gap. E aí, todo um plano de ação, uma estratégia para desenvolver essas competências que eles precisavam, né? E aí eu me apaixonei, falei, pô, que legal. Conversei um dia com ela, falei, olha, se tiver alguma oportunidade de estágio, você me fala. Eu chegava na aula dela antes de começar, sentava na primeira carteira ali, tirava nota 10 nas provas, super aplicada, e um dia a oportunidade surgiu. E aí ela me chama para fazer uma entrevista e passei nessa entrevista, né? Então fiz estágio, foi meu primeiro contato com essa área. E aí lá, fazendo curso de oratória, de liderança, desenvolvimento profissional, isso em 2010, 2012. E aí foi onde eu gostei muito, assim. Aí tinha uma psicóloga, ela dava os cursos e eu fazia a abertura dos cursos. Gostei muito. E aí depois, logo em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar numa consultoria. Então, como eu já tinha uma certa bagagem nessa área de treinamento e desenvolvimento, comecei a trabalhar com consultoria, pegar as pessoas, colocar nas funções certas, ajudava as empresas a ter certificação da ISO. E aí sim, desenvolver liderança, foi onde eu ganhei meu maior traquejo organizacional, foi nessa consultoria. Você tem, quando você vai para esse lado corporativo, você vê o ambiente, as pessoas, essa análise toda ali, né? Mas enquanto 2010, você devia estar com o quê? Com 15 anos. Eu tive sorte de entrar muito nova nessa área. Como é que era você com seus amigos? Você também assim analisava os seus amigos, já que você tinha esse comportamento? No eu vou quebrar um paradigma aqui, tá? Porque assim, as pessoas falam que o psicólogo o tempo todo ele tá analisando, né? E nem sempre é assim, gente. Eu penso que é assim. Não. É igual quando você quer receber um arquiteto na sua casa, né? Você fala, nossa, vai reparar em tudo. Se for design de interiores, então, nossa. Mas existe um grande paradigma a respeito disso, que o psicólogo ele tá analisando o tempo todo. Na verdade, eu sempre era avessa a psicólogos assim, que eu tinha essa percepção, que a pessoa tava ali conversando com você, mas não, dia a dia normal, amizade. É claro que por eu ter um certo conhecimento, eu leio algumas coisas nas entrelinhas ali, né? Então, assim, é muito comum. Apesar de eu não clinicar hoje, então eu fiz psicologia visando a área organizacional, porque eu já trabalhava dentro de empresas, já trabalhava com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, e eu achei que o curso de psicologia ia complementar muito. Então, eu não faço a parte da clínica. Então, apesar de não ter isso, tive na faculdade, tive estágio e tenho um certo conhecimento, né? Mas você não chegou a clinicar, então? Não cheguei. Sempre realmente para esse lado de treinamento de pessoas, legal. Sempre visei a área organizacional. Entrei na psicologia já sabendo que era para agregar ainda mais o trabalho que eu já desenvolvia dentro das empresas. Que bacana. E um ponto importante que você falou é que você fez muito essa atuação acompanhando pelo INPE, né? Que aí a gente fala de um setor público. Hoje, particularmente, eu acredito que você também atenda muito o setor privado. Muito mais. Você sente muita dificuldade nessa parte de treinamento, de desenvolvimento de pessoas ali no setor público para o setor privado? Opa! Bastante. Porque no setor privado, você precisa entregar algo, existe uma avaliação de desempenho. Não que no setor público, Sim. Mas assim, é algo que é mais estável, as hierarquias já estão estabelecidas. E quando uma empresa me contrata para um programa de treinamento e desenvolvimento, ela está investindo num líder para que ele potencialize ainda mais as habilidades que ele tem. Então, entregas melhores, uma gestão de time melhor. E existe uma avaliação, né? Dentro desse contorno, né? E o setor público, as coisas às vezes já estão estabelecidas. É para agregar, é para desenvolver algumas habilidades, mas nem sempre as pessoas que estão ali percebem que precisam. Legal. Okay? Então, assim, eu já atendi os dois recentemente, até órgãos de Brasília, para você ter uma noção, pessoas muito grandes assim, e até olhar e falar assim, olha, eu tô com você, eu sou uma parceira, eu tô aqui, existe um investimento, e aí, assim, a impressão é, não quero estar aqui, não preciso disso, né? Mas existe um investimento através disso, e aí até a gente ganhar essa parceria e mostrar que é bom para a pessoa, para o desenvolvimento dela, além do profissional, vai um trabalhinho ali. Mas é um desafio que eu gosto também de ter.
A gente escuta até falar, acho que em outros podcasts saiu isso daqui sobre até a questão da cultura, né? Sim. Eu acho que muitas empresas hoje têm investido sobre essa questão da cultura dentro da própria empresa. E claro que acho que sente um pouco de diferença para um órgão privado para um órgão público. Mas hoje, a implementação, quando você vai fazer um treinamento e desenvolvimento, o pilar cultura, o que você leva em consideração? É um pilar principal? É um pilar que hoje traz grande importância no treinamento e desenvolvimento das pessoas? Certamente. Primeiro é investigar qual é essa cultura já estabelecida, né? Porque eu falo que a cultura não é aquilo que tá bonitinho no site, na parede, mas o que é de fato vivido. Já existe uma cultura estabelecida quando eu chego. Eu preciso entender qual é essa de fato. E às vezes os donos ali da empresa, o founder, os empresários, na percepção deles é um tipo de cultura. Mas quando você vai conversar com outras pessoas, vai conhecer os colaboradores ou até o time de liderança, uma outra cultura está estabelecida, né? Então, às vezes a gente idealiza como dono de negócio que a minha empresa vai ter um certo tipo de cultura, ou tem, e na verdade não é nada daquilo. Então, para que a gente consiga transformar isso, eu preciso identificar de onde a gente parte, qual é o ponto de partida, né? Legal. Quem não tem ponto de partida não tem ponto de chegada. Uau. É isso mesmo. Você já se imaginava nessa cadeira quando você começou e você estava no primeiro trabalho, aspirando no RH, aspirando essa nova área? Você já se imaginava assim à frente de grandes líderes, né? Treinando grandes líderes? Você já tinha essa ambição boa, assim? Não, acho que Deus foi muito generoso comigo, na verdade. Deu muito mais do que eu pensava, do que eu imaginava, que eu planejava. Mas uma coisa que eu me lembro, desde o ensino médio, eu sempre gostei muito de tirar boas notas, né? Então, eu sempre estava ali, numa das primeiras carteiras, tirando nota boa. Eu respeitava muito meus professores. E, de certa maneira, eu lembro de me visualizar ali na frente. Não, talvez, com grandes empresários. Eu tenho cases hoje que eu falo assim, uau, tem um cliente meu, Juliano Dutra, ele é um empresário, ele vendeu 2 vezes, 2 empresas por R$1 bilhão. Uma foi o iFood, que ele é um dos fundadores do iFood, e outra agora foi a Gringo, que vendeu para o Sem Parar, né? Legal. E eu tive a oportunidade de ter ele como cliente. Então, o dia que ele me procurou no LinkedIn e falou, olha, estou procurando um coach executivo e eu gosto muito dos posts que você faz e me identifico. A gente consegue conversar? Eu falei, meu Deus, como assim, né? E aí, quando a gente fechou o processo, a gente caminhou. Ele é investidor de várias empresas. Não precisa mais trabalhar, ele trabalha, né, porque ele quer, porque ele vive dos dividendos, tudo. E agora esse segundo exit, né, que foi a Gringo. Então, eu não me imaginava, assim. Eu me imaginava num lugar ali de ensino. Acho que eu aprendi isso com meus pais desde criança. Eles sempre estavam ali ensinando, eles trabalham no terceiro setor. Eu vislumbrava isso, mas não a ponto de, às vezes, estar na frente de realmente executivos relevantes, assim, no mercado. Você é muito pai e mãe, assim? Você citou seus pais ali? Você é muito com eles, muito família, assim, também? Olha, por falar nisso, é aniversário do meu pai hoje, sabia? Que legal. Aniversário dele. Eu acho que eu sou. Eu sempre fiz um vídeo até para ele essa semana, que me pediram para passar lá na igreja, que ele é líder. E aí eu falei que eles me deram raízes, asas e raízes, né? Raízes firmes, porque eu tenho para onde voltar, eu tenho base, e também asas para poder sonhar, para poder voar. Então, com os 17 anos, quando eu venho para São José, com esses sonhos na cabeça de eu preciso trabalhar, preciso estudar, preciso crescer, eu via São José dos Campos como essa oportunidade, eles tiveram muita influência nisso, assim, né? Que legal, né? É porque a gente vê, a base ela é muito importante, né? Aí você fala, na igreja em que eles são líderes. Então, a liderança, ela já vem, né? Vem de berço. Tá no histórico da família. Tá no histórico da família. Cabe a nós, ao longo do caminho, a gente saber para que área que a gente vai direcionar essa liderança. Interessante você ter falado desse teu case, mas você tem algum outro case de pessoas que ainda não sabiam o que queriam fazer, ou estava bem no início ainda dessa virada de chave profissional, e você foi uma orientadora para elas nessa fase? Sim, no começo, quando eu comecei a atuar, né, com esse desenvolvimento de carreira, isso foi em 2015, né? São mais de 10 anos. Eu atendia muito esse público de pessoas que, nossa, qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas habilidades, né? É bem legal, assim, porque, querendo ou não, você acaba sendo um divisor de águas na vida daquela pessoa, sim, né? Por apontar alguns caminhos, ajudar a pessoa a se conhecer mesmo, a olhar para dentro, ver quais são as habilidades, como é que eu potencializo essas habilidades que eu tenho.
Então, sim, lembro de alguns casos com carinho. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu atendi lá atrás, ela falando, nossa, eu lembro das nossas sessões, né? Quando eu descobri que eu gostava de organizar, resolver problemas, e hoje eu me vejo exatamente nessa posição. Então é bem gratificante. Hoje, eu não tenho agendas, eu falo que eu não tenho horas, né? Então, hoje atendo um certo tipo de público, que já são cargos ali mais gerenciais, e às vezes é um outro tipo de objetivo. Mas sim, eu tenho na minha trajetória alguns casos dessa forma. A gente vê hoje muita gente. Uma das palavras mais pesquisadas no Google é a palavra propósito. As pessoas hoje estão buscando saber qual o propósito de vida delas, né? É muito interessante isso, porque isso vai nas rodas de reuniões, mas você vê muitas pessoas hoje que não sabem para onde ir, não sabem o ponto em que estão, né? Exato. Então, acho que você encontra isso também nas suas palestras, nos seus treinamentos. Você vê líderes e os liderados e as pessoas confusas de repente. Como é que é? Sabe que ele é raro, mas acontece muito? Sempre falo que não tem como você saber o que você quer se você não sabe quem você é. Então, até para eu poder tomar uma decisão assertiva de carreira, vou fazer uma transição de carreira, ou vou escolher tal área como minha profissão, eu preciso me conhecer. Né? Isso tem a ver com os meus valores. Eu preciso trazer meus valores para a mesa, eu preciso trazer meu propósito para a mesa. Então, acho que isso compõe muito. E em diversas idades, diversos cargos, essa pergunta sempre está ali, né? Eu lembro que uma vez saiu uma reportagem na Exame falando que o Brasil ele não vivia uma crise financeira, ele vivia também uma crise de identidade, onde muitas pessoas estavam ali tentando entender, né, quem elas são, né? E aí existe uma relação também. Quando eu entendo que as minhas habilidades são bem aproveitadas no lugar que eu trabalho, eu sinto que parte do meu propósito também está sendo atendido, porque eu me sinto realizado com aquilo, né? Uma vez eu escutei falar isso, né? Que as duas datas mais importantes é a primeira quando você nasce, a segunda quando você descobre o seu propósito. Né? Então, assim, eu acho que o ser humano ele se transforma quando ele descobre o propósito dele. Eu faço isso por isso. Né? Então, assim, eu tenho um ponto de partida, eu sei aonde eu quero chegar. Não fica naquela do perdido, né? Mas hoje, não sei como você sente hoje nessa questão da sua consultoria, porque hoje a pessoa tem muito acesso à informação. Né? A inteligência artificial hoje dá, claro, várias ferramentas para a gente otimizar a nossa vida, otimizar o nosso tempo, mas ao mesmo tempo, como fica o ser humano por trás de tudo isso? E você sente esse desafio hoje com a inteligência artificial entrando hoje no circuito do empresarial, que tem até mesmo suprido algumas necessidades que o ser humano fazia? Como o ser humano tem se comportado hoje nessa consultoria, quando você vê? Você pergunta se interfere alguma coisa, ou se acaba sendo meio que uma concorrência. Exatamente, porque o ser humano fica naquele lado de ter o lado humano na hora de fazer alguma atuação, né? Mas hoje a inteligência artificial, hoje a questão como que eu posso dizer, dessa evolução hoje tem tomado muito local o trabalho de algumas pessoas, né? Então hoje quando você vai fazer um treinamento, você sente hoje que as pessoas têm essa concorrência? Eu acredito que a inteligência artificial, ela agrega, não que ela substitui, assim, sabe? Sim. Porque se eu também jogo muito ali, eu pergunto muito ali algumas coisas, isso pode me trazer, às vezes, mais confusão do que, de repente, um caminho ali, sabe? Então, eu acho que as pessoas utilizam para validar se é aquilo mesmo, por exemplo, treinamento, né? Tá tudo disponível. Mas eu acho que, assim, o que eu acho que é o diferencial de um trabalho? É a curadoria. Porque quando você estuda bastante, você transita em diversos ambientes, em diversas empresas, você lida com diferentes públicos, você tem uma certa vivência. Sim. Então, quando você pega uma pessoa, é muito fácil você falar, tá, nossa, esse problema é seu. E aí você inclui, você já ouviu esse podcast aqui? Você já leu sobre isso? E aí você traz uma informação mais organizada para as pessoas. Porque a informação se teve. Por exemplo, YouTube, eu jogo lá alguma coisa, mas eu acho que as pessoas precisam isso. É meio que o caminho das pedras, é como se fosse uma trilha. Legal. Onde eu pego na mão da pessoa e, de repente, ajudo ela naquele caminho, guiando, direcionando, com coisas de vivência mesmo, né? Então, ora embasamento teórico, ora alguma prática. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela acaba ajudando, assim, mas eu acho que ela não faz esse papel... De substituir, né? Exato. São algoritmos, né, gente? É uma soma de informações que ele monta algo baseado em, enfim. Mas talvez de forma mais genérica, assim. Eu vejo isso muito nesse período de pós-pandemia, ou durante a pandemia, quando surgiram
os principais lançamentos digitais, né? Vários cursos, enfim, muita gente. Eu acho que foi o momento em que mais pessoas ganharam muito dinheiro fazendo lançamentos, porém, o que muitos começaram a consumir são produtos, serviços, informações que começaram a deixá-las mais confusas ainda. Informações rasas. É o que a gente fala da infoxicação, né? Exatamente. Eu fico intoxicada de tanta informação. Exatamente. Aí você falava, eu preciso comprar esse curso porque ele fala sobre isso, eu preciso daquilo que eu vou me capacitar nisso. E vai. Só que cada curso é um trechinho, Exato, muito pouca informação. E com isso as pessoas começaram a não saber mais qual o chão que elas estão pisando. E muita gente confusa, e muita gente com dificuldades também de se desenvolver na profissão, né? Quando você conversa com os líderes hoje, e a gente está indo bem para o lado do trabalho dela. Né? A gente tenta fugir, a gente tenta, mas... Eu vou chegar no CrossFit, fica tranquilo. Mas assim, você lida hoje com muitos líderes que não têm, assim, não são firmes, não são pessoas que são decididas, que estão naquela cadeira, mas sabem exatamente o que estão fazendo. Você também enxerga essas pessoas nesse ponto em que elas estão ali e ajuda nessa... Não sei se poderia ser uma nova formação delas ou trabalhar essa postura dela atual. Você lida com isso? Totalmente, porque às vezes a empresa ela tem uma demanda de crescimento que é muito rápida. E aí ela promove alguém que não estava tão preparada assim para ser promovida, né? E eu falo que às vezes a pessoa está numa cadeira que ela ainda não sentou. Então foi dado um papel para ela, foi dado um cargo, mas ela não tem as skills ali. Então às vezes você é um excelente colaborador individual. Você faz suas entregas, né? Você responde para alguém, mas você não tem ninguém abaixo de você. E isso é um desafio. A partir do momento que você sobe um nível, você lidera outras pessoas. Então você não presta mais conta só das suas entregas. Você precisa prestar conta de todo um time. E aí é diferente. Então, cada vez que você sobe um nível, é um novo conjunto de repertórios, de habilidades, comportamentos que você precisa ter. E nem sempre eu sei. E aí a gente cai muito no erro do quê? A gente volta sempre um nível anterior, porque aqui eu dominava. Então, se acontece qualquer coisa, eu me jogo aqui, opa, pode deixar que eu faça, eu resolvo, porque eu era útil, eu me destaquei por conta daquilo mesmo que eu fazia, eu não desenvolvo as pessoas que estão atrás de mim. E aí isso bloqueia o desenvolvimento delas. E ao invés de eu estar olhando para novas habilidades ou novas funções que eu deveria ter, eu também não tenho. Então é o que a gente fala do pipeline de liderança. Pipeline é a tubulação. Caminho pelo qual algo flui. Se uma tubulação, ela está obstruída, uma hora implode ali, né? E tem muitas empresas que estão assim. O diretor, ele está numa cadeira, mas ele se comporta como gerente. O gerente, ele tá numa cadeira que ele se comporta como coordenador. E aí... Aí você tem que gravar aquele meme, né? Que o pessoal fica dando tapa na cara. Assim, você não tem que ficar nessa cadeira. Sai dessa... Mas é um desafio. E aí eu falo até pro empresário, porque às vezes a empresa é dele. Ele começou o negócio. Ele fazia aquilo. E aí a empresa foi crescendo, ele precisou contratar pessoas, mas ainda corre, assim, o risco de... Não, eu fazia isso, né? Ou eu sempre tava lá no balcão com o cliente... Porque às vezes novas habilidades ali, ou habilidades mais estratégicas, às vezes nem sempre é gostoso, né? Sim. Exige mais, cognitivamente falando. Por isso que é muito fácil a gente se sabotar em habilidades importantes, estratégicas, e voltar sempre ali a algo que, não, isso aqui eu já domino, isso aqui eu já faço, né? Então o tempo todo a gente... Tá aí a importância de um acompanhamento, né? Tá aí a importância de Exato, profissionais capacitados para te guiar nisso, porque realmente é muito fácil a gente voltar... Um nível anterior, né? Nível anterior. Sair da zona de conforto, né? Exatamente. Aí você subiu um nível, então tem 1 ano, mais ou menos, que você subiu pro nível de mãe. E aí... 1 ano e meio. O nível, viu? Esse eu acho que é o nível mais... né? Nossa, é muito realizador, assim. Acho que me mudou muito, assim, né? Quando a gente se torna mãe, pai, né? Não sei se o Brian... Mas eu sei que você tem uma filha, né? Acho que muda muito... E são novas habilidades ali que a gente precisa desbloquear também, né? Desbloquear, né? Porque, na verdade, a gente nem sabe que a gente tem algumas habilidades. Eu ainda falo mais as mães, né? As mães têm muitas skills ali que os pais já é um pouco diferente. Embora a gente seja muito participativo, né? Precisa ser também. E como é que é lidar hoje em dia, assim, com o seu trabalho, com a responsabilidade que você tem?
E tendo uma pequenininha em casa, é Luísa, né? Luísa, Luísa. nossa, é um desafio. Equilibrar. Eu não gosto, na verdade, dessa palavra equilíbrio. Eu falo que a vida é equilíbrio e desequilíbrio. A natureza é assim, né? Se você for ver um pêndulo, quando ele tá balançando, ele tá equilibrando, desequilibrando. E se ele tá equilibrado, é ponto zero, ponto de estagnação, é quando ele tá parado. Então a vida é esse movimento, né? Aí eu olho assim como se fosse uma mesa de som, equalizar. Uma hora é o grave, outra hora agudo, e eu vou equalizando ali. Então, a vida eu acho que é isso, né? Então, tem a maternidade, meu trabalho, eu como esposa, as outras áreas da vida. Então, assim, é um desafio. É um desafio. Se eu já admirava antes mães, mulheres, né, fortes assim, hoje eu falo, uau, né? E tô tentando fazer o melhor que eu posso, confesso. Você até falou, né, um exemplo, essa questão de horas, que hoje as suas horas, né, tá um pouco limitada ali, talvez até para uma questão de atendimento, mas hoje praticamente você acaba fazendo uma muito boa gestão de tempo, porque é treino, é família, é o atendimento, é o trabalho. E aí hoje esse cenário para você, você procura realmente fazer essa agora estou 100%, meu tempo presente, eu, Flávia, mãe, eu, Flávia, você sempre procura fazer essa gestão de tempo hoje? Olha, essa rotina, essa organização, eu já tinha, né, esses hábitos muito bem arraigados antes da maternidade. Então, quando a Luísa veio, eu também tenho muito, assim, essa rotina com ela, os horários. Então, eu procuro, sim, priorizar o tempo, por exemplo, de atividade física. Para mim, não tem como, assim, né? Às vezes eu tenho desafios, às vezes eu tô na frente de clientes tão importantes e para eu estar com a energia boa ali, eu preciso cuidar de mim, né? Eu não consigo dar o que eu não tenho. Então eu falo que todo empresário, todo executivo, todo líder, ele tem que ter um hobby, né? Então eu procuro fazer isso. Mesma coisa nas outras áreas. Então, quando eu tô com ela, também gosto de ter esse momento de qualidade. Claro, às vezes a gente dá um escorrega ali nessa organização, mas a maior parte do tempo eu procuro, sim, separar esses momentos e estar ali. Porque o grande problema é isso, né? Porque às vezes a gente tá com o filho e não tá direito ali. Às vezes eu tô trabalhando, não tô com a cabeça no trabalho. Vou treinar, não treino direito. Então, essa presença mesmo, de estar presente no que eu estou fazendo. Procuro, sim, fazer da melhor forma possível. Legal. Seu marido, ele corre, né? Corre, ele é maratonista. Maratonista. Tudo esportista, Não, a gente gente. fala de... Eu conheci o cara, aí é o maratonista. Eu conheci ele lá no box um dia, porque a gente treina crossfit, né? Eu tinha que falar o crossfit aqui, né? Senão não funciona. Mas como é que é essa questão? Ele tem... Para você ser um maratonista, você também tem uma questão de uma rotina bem diferente, né? Questão de alimentação e tal. Você consegue acompanhar isso? Ele impõe uma rotina mais assim, você também, para você... Olha, eu puxo bastante, caminhar. viu, essa rotina. No que diz alimentação. Eu é engraçado, né? A gente vai no nutricionista. O homem é muito mais fácil, né? Tá com peso ali, com porcentagem baixa de gordura. A mulher que lute. Mas sempre a gente procura ter essa dieta em casa. O Ederson ama doce, ama chocolate. Às vezes ele pisa fora, assim, da curva e eu falo, olha lá... Então, assim, eu acho que a gente se ajuda muito. Eu acho que um potencializa o outro, assim, né? Porque eu gosto de treinar crossfit, ele faz crossfit e também corre. Na época de maratona, ele precisa ser muito mais disciplinado. Então, assim, o que faz ele manter o alvo é ter uma prova marcada. Então, essa semana mesmo, ele estava procurando qual vai ser a próxima. Porque a meta dele é correr uma maratona por estado. Então, ele já correu, acho que 5, 6... E agora ele já tá assim, qual vai ser a próxima? Então, a partir do momento que ele marca a data, que ele sabe qual é, aí começa muito bem, assim, a questão mais disciplinada dos treinos, lá, como é que eles chamam? De tiro, né? Tem vários treinos ali da corrida e também vem junto com a alimentação. Isso tem que caminhar, é uma luta, mas a família precisa caminhar junto nisso, senão vai cada um para um lado, Exato, e aí dentro de casa é bem complicado. E por isso que a gente também já tá procurando levar a Luísa no CrossFit, ela tem ido algumas vezes lá acompanhar a gente quer que ela participe muito disso, assim, né? Porque a gente é assim, isso faz muito bem pra gente, é um dos valores que a gente quer passar pra ela também. Não estranha o ambiente, né? A minha filha, ela sobe na corda, ela faz de tudo lá, já tá acostumada, né? Você sabe disso, ela... Não, desde a barriga a Luísa já tava lá. Eu gravidíssima gravidíssima lá com 9 meses, estava lá, levantando os meus pezinhos. Mas aí, voltando a falar de empresa, né, nesse caso, a gente atende clientes todos os dias. E você, nos seus clientes, na liderança ali, e a gente percebe muito que existem muitos líderes que colocam a saúde
em 18º plano, né? Alimentação nem se fala, não tem uma prática em nada, né? Enfim. E aí, isso acaba também passando essa imagem dele para todos os liderados deles, né? Total. E aí, isso é uma marca ruim? Como é que você enxerga isso? É. Quando um líder ele não cuida de si mesmo, e ele é um líder de pessoas, ele está ali à frente, numa cadeira mais importante ali da empresa, de repente, e ele não prima pela própria saúde, pela própria longevidade dele, né? O que as pessoas enxergam nisso? Tá passando uma mensagem, né? Eu falo que quando você vira líder, você perde o papel de coadjuvante, você se torna protagonista. Você está sendo visto, as pessoas estão olhando para você. E a sua performance depende muito disso, né? Então, assim, às vezes eu trabalho com empresas, né, até multinacionais, que o líder ele não tira férias, ele não preza ali a questão da atividade física, ou nas férias ele faz questão de mandar um e-mail, olha, estou aqui na Disney, mas... Sabe? Ou no fim de semana ele faz questão de mandar um e-mail ali 10 horas da noite para dizer que ele está trabalhando. Ainda é muito real isso que acontece. Então, uma pessoa que está abaixo daquele líder vai tirar férias, fica também assim, será que eu realmente posso tirar férias? Será que é para descansar? Opa, férias, né? Então, ainda existe culturas dessa forma, né? E do contrário também. Eu lembro uma vez eu atendi um gestor, de uma multinacional, ele tinha acabado de assumir uma outra área. Então, ele era responsável por uma área, saiu essa gerente e ele assumiu. Então, ficou acoplada 2 áreas com ele. E aí ele falava, meu Deus, né? Eu preciso conhecer todo o outro time, me inteirar mais do outro time. E aí sentia que não estava indo, né? Quando a gente começou o processo, eu sempre puxo isso, né? Eu falo, tá bom, mas e aí? O que você vai fazer de uma semana para outra? Ou os próximos 15 dias, o que você se propõe a fazer? E ele tinha muito essa questão de, olha, eu preciso voltar a ser mais disciplinado, acordar mais cedo, porque o sono, dormia super tarde. Mal, se alimentava mal, aí acordava já em cima do horário de trabalho, né? Na época, presencialmente. E aí ele falou, não, eu preciso voltar a correr de manhã. Tá bom, até nosso próximo encontro, quantas vezes você vai ter corrido? 3, beleza? E aí ele sabia que na próxima sessão eu estaria lá falando, e aí, tudo bem e tal? E aí, como é que foi? Fez as 3 corridas? E aí ele falava, cara, que saco, a Flávia vai me perguntar se eu fiz, e ela vai me perguntar, e eu... Aí ele falou que ele preferia ir e chegar lá e falar, fiz, do que, não fiz, né? E foi muito engraçado, o nosso processo ali foi 5 meses, 6 meses. E no final ele falou, olha, eu emagreci 10 quilos com o nosso processo. Eu fiquei em choque, porque o processo era online, né? Eu tava vendo ele só ali na TV. Ele falou, por conta da rotina que eu estabeleci de corrida, né, nas 3 vezes a semana e tal, de tudo, quando eu fui fechar. E aí, resultado? Por quê? Porque se sentiu mais produtiva, acordava mais cedo, conseguiu ter mais tempo, ser mais ágil, a cabeça pensa mais rápido. Então, tudo isso influenciou na gestão do time, nas entregas que ele precisava, mas influenciou na saúde também. E ele falou, perdi. Eu falei, como assim? Né? Eu fiquei, né, assim. Ele falou, exatamente. E aí, até quando eu fui fazer o debriefing com o diretor, que é quando eu fecho o processo, né, porque a empresa está me contratando. Então, eu atendi esse gestor, tem um diretor por cima dele. Esse diretor tem expectativas, né? E quando eu fui fazer o fechamento com esse diretor, ele falou, o que aconteceu? Que todo mundo engordando aqui, ele fala, no processo a gente vê ele aqui, acho que foi volta de pandemia, alguma coisa. E ele emagreceu, né? E falou que também foi a ajuda que... Falei, ajudei ele a olhar para si, para as áreas da vida, né? E aí ele percebeu que aquilo era uma lacuna, ele precisava trabalhar e ter uma ação específica referente àquilo, né? O resultado do CNPJ sempre vai ser reflexo do CPF, né? Sempre. Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco, né? E a gente vive hoje um cenário que, assim, foi o que você falou para sua vida. A disciplina, hoje, a gente tem que carregar em todas as áreas, né? Seja na nossa pessoa física ali, disciplina na hora de acordar, de treinar, no trabalho, e realmente separar esse momento. Eu falo eu mesmo, como empresário, existe um desafio, porque gera um conflito. Opa. Na hora que eu falo, puxa, não vou treinar hoje, porque eu preciso chegar mais cedo, resolver algumas coisas para adiantar, e talvez... Só que aí eu olho para dentro e falo, opa... Como que vai ser isso? Então, assim, e um ponto que você falou é essa questão desse acompanhamento, né? Você falou, eu acompanhei praticamente 5 meses, né, essa pessoa. Hoje, mesmo você sendo treinadora, você ainda procura ser treinada? Você tem esse acompanhamento, essa questão de você sentar e falar, agora eu vou estudar e olhar para mim? Eu preciso, né? Todo mentor, ele precisa de mentores, né? Então, hoje eu tenho mentores que estão ali, de tempos em tempos a gente se reúne, não
em sessões estruturadas, como é o tipo de trabalho que eu desenvolvo, mas conversas pontuais. Eu faço terapia, então o tempo todo eu tô me olhando, né? Tô ali com a minha psicóloga também já há um tempo, então isso é muito importante. A gente precisa o tempo todo se olhar, se trabalhar. Porque existem pontos cegos, né? Eu falo que é o alface no dente. Eu acho que eu tô aqui conversando com vocês, tá lindo. Você falou, tem um alface no meio do seu dente, tá todo mundo vendo, mas eu, às vezes, sozinha, não consigo enxergar. Então, eu preciso, às vezes, de um outro. O Martin Seligman, que é o considerado papa da psicologia positiva, ele fala que todos nós precisamos de um grande outro que nos ajude a enxergar a nossa vida, nosso potencial, sobre outras lentes, sobre outras óticas. Então, esse trabalho ele é fundamental. Olhar para si hoje. Quantas pessoas a gente vê hoje? Esse é o nosso dia a dia, então por isso que é mais comum a gente poder conversar sobre isso, né? Eu tenho lidado diversas vezes com profissionais dentro da empresa, às vezes nos setores de marketing mesmo, por conta da minha área mesmo. Pessoas afastadas, burnout, depressão, a crise de ansiedade, estão afastando profissionais e aí chamam outros para preencher essa lacuna ou para resolver problemas pontuais, né? Existe um novo comportamento dentro do trabalho, né? As pessoas elas estão menos propensas a se abrir numa pressão. Na pressão ela recua. Na pressão, na intensidade ela quer diminuir. Ela tem a forma dela de agir. Talvez isso seja um novo normal. Eu não sei como que a gente tem visto isso hoje aí na indústria, nas grandes corporações, que tem volume de pessoas. Eu falo de clientes que têm, sei lá, de repente 30 colaboradores e aí tem 2 desfalques, assim, mas numa empresa com inúmeros colaboradores multinacionais, como que a gente enxerga isso hoje na situação de depressão, ansiedade e novos comportamentos, assim? Precisa ter um profissional da área, né, de psicologia ou dentro da área de RH, que geralmente é o business partner, né, olhando para isso, olhando para os times, olhando para as pessoas, promovendo também. E uma das questões que diminui as doenças mentais ou as doenças, né, psicossomáticas do trabalho também é a capacitação. Isso está na NR1. Então, quando uma empresa ela investe na capacitação de um time, as pessoas estão ali para se olhar, se trabalhar, desenvolver habilidades, elas se sentem mais pertencentes, elas se sentem mais realizadas. E isso faz com que, de certa forma, diminua também algumas doenças que ela poderia agravar. Então, é muito diferente quando você olha para uma empresa que investe em pessoas, uma empresa que não está nem aí para as pessoas, né? Então, esse sentimento de pertencer, tudo isso vai influenciar também. Claro, a pessoa tem que ser protagonista, ela tem que buscar o desenvolvimento dela, mas as empresas precisam falar mais sobre isso, fomentar mais isso, né? Eu atendi uma cliente essa semana e aí era uma psicóloga, estava inclusive para fazer um financiamento e aí a gente começou a conversar, ela começou a falar sobre a NR01. E aí eu falei para ela, como hoje os empresários vão ter que começar a olhar de uma forma bem diferente. Exato. Que aquele empresário que só está ali para impor meta, que gera obrigações para o colaborador, ele vai ter que começar a olhar, opa, eu preciso cuidar agora de doenças psicossociais, né, que fala. Mas voltado para isso, de preparar meu time, de tomar um certo cuidado. Então hoje eu brinco, né? Eu falei para ela, falei assim, nossa, acho que é importante ter esse momento do empresário falar, talvez ter um bate-papo, um psicólogo, gerar hoje ferramentas dentro da empresa para olhar para o colaborador. Porque senão, infelizmente, a gente vive uma geração hoje um pouco mais instável, né, um pouco mediatista, ali que quer as coisas um pouco mais rápido, e aí a gente entra nesse cenário que a gente vai ter que começar, a gente como empresário hoje, olhar para dentro de casa também, né? Exato. Por isso que o empresário, por isso que precisa começar de cima. Ele se olha, ele entende a necessidade, ele percebe, se trabalha, investe também no time de líderes que ele tem, porque as pessoas que estão à frente estão puxando seu negócio, né? Quando a gente fala de cultura, cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o líder não está na sala, né? Então, o que você tem ali? E aí, esses líderes também são referências para as pessoas que estão abaixo. Então, por isso essa importância, né? Quando a base ela tem essa consciência, é um movimento. Mas quando a parte de cima, né? Que tem ainda mais consciência, possibilidades, começa a olhar para isso, é algo que flui mesmo dentro das empresas, né? Então, como você se enxerga hoje, assim, com a sua marca pessoal? O que você tem deixado hoje nos lugares por onde você passa? E o que você imagina, assim, qual a marca no mundo que você quer causar com esse teu trabalho hoje que você tem realizado aí nesse tempo?
É a segunda vez que você me pergunta sobre marca, né? Eu acredito que todos nós somos uma marca. Todos nós. A gente precisa trabalhar muito bem isso. Eu falo que a minha missão de vida é contribuir com o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Então, nos lugares que eu passo, eu procuro ser essa pessoa que contribui com o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Então, eu falo que às vezes eu estou na igreja, eu estou ali liderando um grupo de célula, né? Eu estou contribuindo com o crescimento e desenvolvimento delas, né? Eu estou ministrando um treinamento, eu estou, de repente, em processos de mentoria individual ou até como treinadora. E eu procuro sempre trabalhar em cima disso. Então, acredito que essa marca ela é positiva, o que eu venho construindo. Quando eu olho para trás e falo, uau, né? Primeiro eu falo, nossa, eu não estaria dentro de algumas empresas. Acredito que Deus me abriu muitas portas, mas eu consegui mantê-las abertas, justamente pela competência, pela entrega, pelo trabalho sério que eu desenvolvo. Então, acredito que essa marca ela é positiva. Tenho muitas indicações, isso é muito legal, né? Então, às vezes o RH de uma empresa me liga e fala, olha, fulano te indicou e tal. Então, às vezes eu chego em lugares que eu falo, não, como é que eu tô aqui, né? E aí são essas pontes, são essas pessoas que se conectam. Isso tem a ver com marca, né? Sobre o resultado que você deixa, sobre o que você gera. A gente estava falando, né? Hoje eu sou trainee de um programa, de uma escola de negócio, chama MBM Business School. Então, há anos atrás eu trabalhei lá, eu saí em 2013, eu trabalhava como consultora empresarial, foi aquela consultoria que eu falei, né? Então, foi onde eu desenvolvi meu traquejo organizacional. Cada dia eu estava numa cidade diferente, numa empresa diferente, com pessoas diferentes, com empresas de segmentos diferentes. Eu lembro que, às vezes, eu precisava, né, com pouca idade, como você falou, eu com meus 22, 23 anos, eu precisava sentar numa mesa com 9 sócios para mediar ali. Né? Então, eu precisei lançar a mão de algumas ferramentas, por isso que eu fui me capacitar. Tenho formações aí que me ajudavam nessa facilitação, né? E aí, tô aqui até hoje, nunca parei. E aí, fui convidada, quando eu retornei para São José dos Campos, a me juntar novamente a essa empresa. Então, assim, se eu não tivesse deixado uma marca positiva lá, eu não teria sido chamada de volta, né? E aí, quando eu fui conversar com o Flávio, que ele é CEO dessa empresa, eu não sei o que eu estava falando com ele, falei, não, mas eu dou conta, eu faço. Ele falou, eu sei que você dá conta, eu vi o que você fez com a sua carreira nesses últimos 10 anos, eu te acompanhei, né? Então, assim, falei, uau, ele me viu, né? Porque para mim ele era um grande mentor, assim, né? E ter me chamado de volta para uma responsabilidade maior, então me mostra que eu tô no caminho. Que legal, porque eu pergunto pela segunda vez, né? Como você falou, é a segunda vez que você me pergunta sobre marca. Por ser a minha área dentro do marketing, eu acabo olhando muito para isso e comentando muito sobre isso, né? Mas o nosso podcast chama Acrescenta. E quando ele nasceu, né, Brian, a gente falava muito sobre mercado imobiliário. Porque o Brian, por ser um consultor de financiamento imobiliário, e eu, na minha área de marketing, a gente foi estudando, vamos falar só com esses líderes dessas áreas, né? Que são pessoas que lideram outras pessoas, e é uma cadeia, é um ecossistema, então tem a construção, tem o móvel planejado, tem uma série de coisas, né? Só que no meio de tudo isso, são pessoas, né? Então, tudo tem a ver com pessoas. Exatamente. Então, tem a marca, que é um logotipo, que se eu virar essa caneca aqui, vocês vão ver um logotipo. Mas tem o branding, né? É o que você constrói a partir desse desenho. São seus comportamentos, suas atitudes, o que você posta, o que você mostra, os treinamentos que você realiza. Então, eu te acompanho nisso. Eu também vejo o seu trabalho sendo desenvolvido ali. Já conversei com o Brian sobre isso também. Falei, faz total sentido conversar um pouco com a Flávia, porque ela está falando com esses líderes. Independentemente se eles estão no mercado imobiliário ou não, quem está assistindo a gente agora aqui já aprendeu com certeza várias coisas aqui que você deixou, pequenas frases ou histórias ali que vão se conectar com o que eles estão vivendo hoje. Então esse brand, né, essa construção toda, essa percepção de valor do seu trabalho, isso pra gente agrega hoje e no Acrescenta vai agregar ainda mais com todas as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Com certeza. Eu falo que todo bate-papo aqui no Acrescenta sempre, a gente sai daqui com a cabeça borbulhando, né? Então, assim, é sempre algo muito valioso que a gente carrega para nós, seja para as nossas empresas, porque a gente vai fazer. E esse é um propósito que a gente quer carregar para as pessoas que acompanham esse podcast, né? E até aproveitando, foi vários insights, vários presentes que você deixou pra gente aqui, mas para quem está nos ouvindo, a gente sempre finaliza com uma frase ou uma mensagem, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando, do que você, Flávia, pode deixar para acrescentar na vida dessas pessoas. Ok. Então, você que está ouvindo a gente aí, ó, espero que você tenha ficado com insights.
práticas, e uma coisa que eu sempre trabalho com todo profissional que eu atendo é isso que o Ulisses falou, todos nós somos uma marca. E às vezes a gente espera para trabalhar essa marca quando a gente precisa. Então, assim, eu vejo movimento, saída de ano, entrada de ano é movimento de mercado. Aí tô vendo pessoas agora, né? Postar no LinkedIn, posta uma vez, posta. Nunca apareceram lá no LinkedIn, nunca fizeram um post ali no Instagram sobre o trabalho, sobre o que ela pode aportar, mas na hora que é pego ali de calça curta, a pessoa vai fazer esse movimento. Então, assim, é muito melhor você já trabalhar isso sem precisar. Eu falo que tem pessoas que estão numa empresa que elas casam com a empresa e acham que é aquilo. Tudo bem, hoje faz sentido para você estar lá, mas daqui 3, 5 anos. Então, eu sempre falo que nós precisamos deixar os nossos marcos, nossos marcos de carreira. Então, por exemplo, uma rede social que pode ser muito explorada é o LinkedIn. Então, colocar lá o que você tem feito, alguma formação, algum treinamento que você participou, trabalhar você como profissional. Porque, às vezes, tem uma vaga para você ganhar o dobro. Então, não empreendo, sou CLT, trabalho numa empresa. Às vezes é uma vaga para você ganhar o dobro do que você ganha hoje, mas você não é encontrado, porque você é um perfil fantasma. Você entra de vez em quando, dá uma olhada, mas não posta nada, não curte, não comenta. Então, o seu perfil ele está estagnado. Agora, quanto mais você preenche tudo lá, quanto mais você, né, tá agregando também, mostrando os seus marcos de carreira, mais você se torna atrativo para uma próxima vaga, um próximo cargo. E tudo bem se hoje você não quiser fazer essa transição, mas a gente nunca sabe o período de amanhã. Eu acho que eu gostaria de finalizar, e aí quando você fala de marca, eu acho que eu consegui trabalhar muito bem isso durante todos os anos. Então, quando eu comecei na consultoria em 2013, eu já começava a postar algumas coisas na minha fanpage. Eu tenho vídeos de 2016, gente, há 10 anos atrás. Não achem esse vídeo, pelo amor de Deus. Porque, assim, totalmente travado e tal, mas eu falo, ainda bem que eu comecei um dia lá atrás, né? Então, tudo isso vai compondo quem nós somos. Então, para você desenvolver seu grande potencial, é preciso, né, você se conectar com pessoas, olhar para si. E aí eu gostaria de fechar com isso, assim, né? Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Shal Waker. Ele tem 2 livros, né? Um que chama Grande Potencial, o outro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Porque ele foi um aluno de Harvard, depois ele se tornou um professor de Harvard. E aí ele fala, como é que você atinge seu grande potencial? Quando você se conecta com as pessoas certas. Então, não basta eu estar em alta performance, acordar cedo, me alimentar bem, fazer atividade física. Eu sozinho atinjo só minha pequena potência. Eu só atinjo o meu grande potencial quando eu me conecto com as pessoas certas. Uau. E aí ele vai falar, quem são as pessoas certas? Pessoas pontes, pessoas extensoras e pessoas pilares. Pessoas pilares são pessoas que sustentam você no dia mal. Você pode ser você corre para essas pessoas. São as pessoas que te dão um colo. A mãe dá um colo pro filho, né? O Winnicott, que é um psicanalista, ele fala que a mãe é um holding, um colo, um abraço pro filho. Então, essas pessoas pilares são pessoas que você pode ser você. Chegou uma doença na família, a empresa deu ruim, você vai lá, conversa, elas te acolhem. Pessoas pilares. Pessoas pontes são pessoas que te conectam a um outro tipo de pessoas ou a um outro tipo de ecossistema que você sozinho nunca chegaria. Sou eu, em algumas empresas, eu falo, tô aqui, meu Deus, como é que eu tô aqui? Pessoas pontes. Que foi me conectando, me indicando, e eu tô em lugares hoje que eu sozinha não seria capaz de chegar. E terceiro, pessoas extensoras, são pessoas que esticam você. É o nosso coach lá do CrossFit, ele sabe que a gente pode mais. Então, são pessoas que puxam você, sabe que você tem potencial para mais. Então, para que você desenvolva seu grande potencial, seja como pessoa, profissional, se conecte com esses 3 tipos de pessoas. Pessoas pilares, pessoas pontes e pessoas extensoras. Uau, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Obrigado, Flávia, por ter participado com a gente. Foi excelente mesmo. E teremos novas conversas e depois a gente vai bater mais. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. O Acrescenta, né? A gente está expandindo mais conteúdos e indo para. A gente não sabe onde a gente vai chegar. A gente sabe que a gente tem um ponto de partida e temos um desejo de ter várias pessoas aqui que acrescentam na vida de outras. Então, a gente não tem como medir onde nós vamos chegar e o quanto a gente vai impactar pessoas. Mas a nossa missão a gente está trazendo aqui. Está realizando com o coração bem aberto para tudo que vai acontecer. E nisso a gente tem vários ouros aqui que a gente está só aguardando, né? Nossa, assim, gratidão, né? Eu falo que, assim, é incrível esse bate-papo. Particularmente para mim, agregou muito. Eu acho que, assim, a gente falou de vários atos, né? Como disciplina, como treinamento, como gestão. Eu falo que eu preciso também, né? A gente aprende, eu preciso olhar ali, né? Ver essas pessoas, pontes, pilares, né? Extensoras aí.
E assim, e o podcast é isso. É a gente poder agregar, é a gente poder acrescentar, é a gente ter pessoas, né, com um propósito muito bem definido para a gente poder chegar e alcançar cada vez mais pessoas. É isso aí. Excelente. Pessoal, infelizmente a gente vai chegar no final da nossa conversa. Esse bate-papo muito especial aqui com a Flávia, com o Brian. Foi muito bom hoje. Espero que você tenha acompanhado e anotado e absorvido muita coisa aqui. E como eu já falei, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha com as pessoas. Tem muita informação para muita gente aqui, hein? Vai lá, segue a gente no Instagram e até os próximos episódios que a gente sempre vai trazer pessoas que fazem a diferença, que acrescentam nas nossas vidas e na sua vida também. Até o próximo. Tchau, tchau.